Você já se perguntou por que o noticiário mostra tantos conflitos entre Irã e Israel? Essa rivalidade não começou ontem. Ela tem raízes que vão tão fundo na história que chegam até a Bíblia. O que estamos vendo hoje foi anunciado milênios atrás nas Escrituras Sagradas. E quando você conhece essa história, os jornais ganham um significado completamente diferente. Imagine só, você e sua família, arrancados de sua casa, marchando por centenas de quilômetros até uma terra estranha. Foi exatamente isso que aconteceu com os judeus quando foram levados para o exílio na Babilônia. As crianças choravam de fome, os idosos caíam pelo caminho, e todos se perguntavam: será que Deus nos abandonou? O Salmo 137 captura esse momento. Às margens dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Você consegue sentir o desespero nessas palavras? Quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Os persas, antepassados dos iranianos de hoje, conquistaram a Babilônia. E seu rei, Ciro, o Grande, fez algo que ninguém esperava. Em vez de oprimir ainda mais os judeus cativos, ele os libertou. Imagine a surpresa quando o decreto foi anunciado. Famílias que haviam perdido toda a esperança podiam finalmente voltar para casa. A Bíblia registra em Esdras, capítulo 1, como Ciro declarou: o Senhor, o Deus dos céus, me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém. Você já teve alguém fazendo algo tão bom por você que parecia milagre? Para os judeus, Ciro foi esse milagre. Isaías até profetizou sobre ele por nome, 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Isaías 45, 1. Pense nisso. Deus chamou pelo nome um rei pagão, antes mesmo dele nascer, para libertar seu povo. Os judeus retornaram à sua terra, reconstruíram o templo e, por um tempo, persas e judeus viveram em relativa harmonia. Era o começo de uma relação complexa que continua até hoje. Mas nem tudo foram flores. Dentro do mesmo Império Persa, surgiu um homem chamado Hamã. Ele nutria um ódio tão profundo pelos judeus que planejou exterminá-los completamente. Você já conheceu alguém consumido pelo ódio? Hamã era assim. No livro de Éster, vemos como seu ressentimento começou quando um judeu chamado Mordecai se recusou a se curvar diante dele. Uma simples questão de orgulho ferido que se transformou em planos de genocídio. Quantas guerras no mundo não começaram por motivos semelhantes? O plano de Hamã era terrível. Ele convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto autorizando a matança de todos os judeus em um único dia. Imagine o terror das famílias judias quando souberam disso, pais abraçando seus filhos durante a noite, sem saber se veriam o próximo nascer do sol. O medo se espalhou como fogo. E é aí que entra Éster, uma jovem judia que havia se tornado rainha sem revelar sua identidade. Seu tio Mordecai lhe enviou uma mensagem. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza? Você já esteve em uma situação onde precisou escolher entre segurança pessoal e fazer o que é certo? Ester enfrentou esse dilema. Aproximar-se do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. Se eu tiver que morrer, morrerei, ela disse. Com coragem extraordinária, Ester organizou um banquete e revelou ao rei não apenas sua identidade judaica, mas também o plano genocida de Hamã. O resultado: Hamã foi enforcado na mesma forca que preparara para Mordecai, e os judeus receberam permissão para se defender. Esse evento é tão significativo que os judeus o celebram até hoje na festa de Purim. É quando lembram como estiveram à beira da destruição, mas foram salvos. Você consegue ver o padrão? Repetidamente na história, surgem figuras como Hamã, determinadas a destruir o povo judeu. E repetidamente, Deus intervém para preservar seu povo. Da antiga Pérsia aos dias modernos, essa dinâmica continua. E não é coincidência que o atual Irã, antiga Pérsia, e Israel estejam no centro de tensões mundiais. Avancemos séculos na história. Após o Império Persa, vieram os gregos, depois os romanos e, eventualmente, em 70 DC, os judeus foram novamente espalhados pelo mundo. Por quase 2000 anos, não tiveram uma pátria. Imagine perder sua casa por tanto tempo. Gerações nasceram, viveram e morreram longe da terra de seus ancestrais. E durante todo esse tempo, os judeus oravam, no próximo ano em Jerusalém. Uma esperança que parecia impossível,
mas que estava profetizada. Em Ezequiel 37, Deus mostra ao profeta um vale de ossos secos que voltam à vida, simbolizando Israel sendo restaurada como nação. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, diz o Senhor. Em 1948, após o horror do Holocausto, aconteceu o que muitos consideravam impossível. O Estado de Israel foi estabelecido. Judeus de todo o mundo começaram a retornar. Era como ver os ossos secos, ganhando carne e vida diante dos olhos do mundo. Uma profecia de 2,6 anos se cumprindo em nossos tempos. Como você se sentiria se algo que sua família esperou por gerações finalmente acontecesse? Para muitos judeus, o retorno a Israel foi exatamente isso. Mas nem todos celebraram. Muitos países árabes e islâmicos da região, incluindo o Irã, se opuseram ferozmente à criação de Israel. Curiosamente, até 1979, o Irã e Israel mantinham relações relativamente boas. O que mudou? A Revolução Islâmica, quando o Irã passou de uma monarquia pró-Ocidente para uma república islâmica que considerava Israel um inimigo ideológico e religioso. Líderes iranianos começaram a chamar Israel de Pequeno Satã e os EUA de Grande Satã. As ameaças se tornaram explícitas, com declarações sobre apagar Israel do mapa. São palavras que lembram o antigo Hamã, não é mesmo? E assim como Hamã tinha motivações além do simples preconceito, o Irã moderno tem interesses geopolíticos na região. Mas há algo mais profundo acontecendo, um conflito espiritual que começou milênios atrás e continua se desenrolando diante de nossos olhos. A Bíblia fala de nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias. Em Ezequiel 38:39, há uma profecia sobre uma coalizão de nações liderada por Gog, da terra de Magog, que atacará Israel. Muitos estudiosos bíblicos identificam essa coalizão como incluindo territórios que hoje são parte do Irã, Rússia e outros países que atualmente têm relações hostis com Israel. É impressionante como essas alianças modernas parecem alinhar-se com textos escritos há mais de 2,5 anos. Pense em como as tensões atuais são apenas o mais recente capítulo de uma história antiga. Quando você vê notícias sobre o programa nuclear iraniano, ameaças contra Israel ou conflitos no Oriente Médio, está testemunhando a continuação de uma história que começou com Ciro, Éster, Ramã e Mordecai. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um mapa para entender o presente e o futuro, declarando o fim desde o princípio, como diz Isaías 46:10. Mas há outro lado nessa história complexa. Enquanto governos se ameaçam, pessoas comuns muitas vezes desejam paz. Você sabia que existe uma comunidade judaica no Irã até hoje? É a maior do Oriente Médio fora de Israel. E muitos iranianos comuns não compartilham do ódio oficial a Israel. Da mesma forma, muitos israelenses distinguem entre o povo iraniano e seu governo. Como sempre, a história real é contada nas vidas das pessoas comuns, não apenas nas declarações de líderes. A Bíblia nos ensina que, apesar das aparências, Deus continua no controle da história. Assim como usou Ciro, um rei pagão, para abençoar Israel, e transformou os planos malignos de Ramã em salvação para os judeus, ele continua trabalhando hoje. Em Romanos 11:1, Paulo pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? E responde: de maneira nenhuma. O compromisso de Deus com Israel permanece, independentemente das ameaças que surgem ao longo da história. Quando vemos as tensões entre Irã e Israel hoje, estamos observando mais do que política internacional. Estamos vendo profecias se cumprindo. Jesus nos ensinou a discernir os sinais dos tempos. Em Lucas 21:29-31, ele diz: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira é frequentemente associada a Israel nas Escrituras. Você já pensou que pode estar vivendo em um momento profético? As gerações passadas leram sobre o retorno de Israel à sua terra, mas nós estamos vendo isso com nossos próprios olhos. E agora, as alianças e inimizades que a Bíblia descreveu para os últimos dias estão se formando diante de nós. É como assistir às peças de um quebra-cabeça divino se encaixando uma a uma. Isaías 46:10 diz que Deus declara o fim desde o princípio
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e o que isso significa para você e para mim. Primeiro, nos lembra que a Bíblia é verdadeira e confiável. Se suas profecias sobre nações e eventos mundiais se cumprem com tal precisão, podemos confiar também em suas promessas para nossas vidas pessoais. Segundo, nos chama a estar vigilantes e preparados. Jesus disse em Mateus 24:33, assim também, quando vocês virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Finalmente, esta história nos lembra do plano redentor de Deus. Assim como Ele preservou os judeus através dos séculos contra tentativas de destruição, Ele trabalha para preservar todos os que confiam nele. E assim como Esther foi colocada estrategicamente para um momento como este, talvez você esteja exatamente onde está por um propósito divino. Em meio a conflitos mundiais, sua vida tem um papel no plano de Deus. Como Mordecai perguntou a Esther, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou onde está? Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.